Cara da derrota é bom. Olha só. Pô, a Rafaela, até vou gravando mencionar isso. A Rafaela acabou de sair agora, justo quando eu ia pedir para todo mundo agora, nesse início do terceiro bloco da nossa aula do dia 16 de abril, de princípios de gestão, aqui no chat, registrar a sua presença. Então, cada um dá um oi rapidamente aí para registrar que não só está conectado na aula, mas está me ouvindo, está atento, não está passeando. Isso aí, olha aí, presente, muito bem. Estou aqui. Olha aí, é isso aí. Porque como, né, a câmera da maioria fica fechada, tem alguns, não, a grande maioria está sem imagem aqui. A grande maioria está sem imagem. Então eu preciso de um oi de vocês para que, né, para que eu saiba que estão aí. Mas vocês podem abrir a imagem, não tem problema, tá? Tá me vendo? Não precisa ficar. Prof. Oi, deixa eu ver aqui. Ah, é que eu tô com a apresentação aqui. Ah, tô Tá vendo. Sim, se tá aparecendo lá em cima, porque tu tá me vendo, né? Sim. Ou nem sempre. Mas a grande maioria... Não, tô te vendo. Tô te vendo. A Não, grande maioria está com a imagem fechada aqui. Ó, tem gente abanando ali. Muito bem. Então tá, todos marcaram presença, deram o oi. Depois eu vou conferir para ver se tinha alguém passeando por aí. E vamos dar sequência, então, à nossa apresentação. Passando para a terceira função do administrador preconizada pela teoria neoclássica. Então, recuperando, para quem chegou tarde, nós estamos falando das funções do administrador preconizadas, ensinadas pela teoria neoclássica, que é essa teoria que a gente está iniciando os estudos agora. Essa teoria, ela teve um capítulo específico que desenvolveu todo um referencial acerca das diferentes formas de departamentalizar uma empresa, de organizar uma empresa e as diferentes possibilidades de departamentalização, que é o que nós conversamos no bloco anterior. A teoria neoclássica, que é essa teoria que surge lá em meados do século passado, também concebeu diferentes formas de planejar as empresas. Tratou de ensinar como desenhar cenários favoráveis, cenários pessimistas, cenários mais realistas, como construir um planejamento, fazer um planejamento de grandes estratégias, fazer um planejamento tático, fazer um planejamento das operações. E nós vamos conhecer dentro dessa teoria, claro que cada vez, conforme vai passando o tempo, nós vamos conhecendo e descobrindo e desenvolvendo novas ferramentas, mas a gente passa a conhecer nessa teoria muitas ferramentas de gestão. A Cédicla, no bloco anterior, falou do PDCA, que é já uma ferramenta mais do nosso tempo, mas ela surge lá na teoria neoclássica, num formato diferente, que é esse ciclo, né, que nós estamos vendo aqui das funções de gestão, das funções de administração. Então, nós estamos, dentro da nossa cadeira de princípios de gestão, refletindo, conversando, considerando e aprendendo um pouco sobre isto que foi ensinado, que foi pensado e ensinado em meados do século passado, sobre essas formas de gerir. E agora, terceiro componente da teoria neoclássica. Teoria neoclássica, então, vejam, de uma forma muito sintética, falamos aqui sobre a importância do planejamento. De uma forma muito sintética, falamos sobre a importância de organizar a empresa, departamentos e tal. E agora, vamos, de uma forma também
não muito profunda, falar um pouco sobre direção e controle, mas aí bem resumidamente, porque na semana que vem nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundar, especialmente nessa terceira função, que é a direção, porque receberemos 2 alunas, conforme eu disse no início da noite, lá no bloco 1, receberemos 2 alunas que concluíram o curso de administração no semestre passado, foram minhas orientandas, e apresentaram na banca, fizeram uma bela apresentação, tiraram a nota máxima, e o trabalho de conclusão delas foi realmente um trabalho muito bacana, e trata muito sobre essa questão da liderança, da direção, da condução do negócio, da gestão de pessoas, que diz respeito a essa terceira função da administração ensinada pela teoria neoclássica. Então, nós vamos nos aprofundar mais na semana que vem, e por isso hoje vamos só conversar assim, resumidamente, brevemente, sobre isso. Vou ler o slide. A direção constitui a terceira função administrativa e vem logo depois do planejamento e da organização. Lembrem-se, todas elas interagem e elas, não é uma ordem. Bom, agora inicia a função de dirigir, e passamos, então, viramos a página da organização. Elas são dinâmicas e elas coexistem, elas devem estar sempre acontecendo simultaneamente. Mas existe um ponto de partida, e o ponto de partida é exatamente o planejamento. Tu concebe o negócio, organiza o negócio, e agora chegamos no momento de fazer a empresa andar. Dirige ela, conduz ela, movimenta ela. Definido o planejamento, seguindo a leitura, definido o planejamento e a organização, resta fazer as coisas andarem, fazer as coisas acontecerem. Este é o papel da direção, acionar e dinamizar a empresa. A direção está relacionada com a ação, com o colocar-se em marcha, e tem muito a ver com as pessoas. Ela está diretamente relacionada com a atuação sobre os recursos humanos da empresa. Então, aqui, quando a teoria neoclássica começa a desenvolver estudos sobre como dirigir a empresa da melhor forma possível, inevitavelmente, ela caminha para as características de liderança. Dirigir significa liderar, fazer as coisas andarem, fazer as coisas acontecerem, e isso está muito ligado à capacidade de tu liderar as pessoas envolvidas no processo. E aí a teoria neoclássica resgata muito da teoria das relações humanas, que nós vínhamos conversando até a semana passada, sobre essas diferentes formas de atuação no relacionamento com os colaboradores, com as equipes, com os profissionais, com as pessoas que fazem parte do ambiente de trabalho, com os trabalhadores, o relacionamento com os trabalhadores. Então, como ser uma pessoa que tenha essa capacidade de compreensão ou de enxergar a melhor forma com que as coisas devem acontecer, a melhor forma com que o trabalho deve ser desenvolvido, e mais do que isso, mais do que essa capacidade técnica de conhecimento sobre o desenho e a concepção do trabalho em si, mais do que isso, saber fazer com que as pessoas que vão realizem esse trabalho de acordo com essas premissas de alta produtividade, de excelência. Uma coisa é tu enxergar a forma ideal de fazer o trabalho. Outra coisa são as pessoas que vão realizar o trabalho também compreenderem isso e, mais do que compreenderem, estarem dispostas a realizar desta melhor forma.
Então, aquele que vai dirigir, ele precisa ter a competência e a capacidade de enxergar as diferentes possibilidades que existem para a consecução de um trabalho, de uma tarefa, de um projeto, de um processo. Ele precisa ter essa competência, esse conhecimento, essa capacidade de enxergar a melhor forma, de conceber, de criar a melhor forma de realizar um projeto, de realizar a tarefa, de realizar o trabalho. Mas não é ele que vai fazer. Ele tem a capacidade da concepção, de enxergar a melhor forma, mas ele precisa de pessoas para fazer isso. E ele, então, também precisa ter a competência humana de transmitir, de tornar compreensível esta melhor forma, transmitir para a sua equipe, e mais do que transmitir ou tornar compreensível, mais do que isso, fazer também. Andriele, depois tu bota no chat ali, dá um oi, presença, se tu não fez nessa segunda parte agora, se chegou agora, tu já estavas antes, mas enfim, dá um oi de novo, para registrar a presença. Mais do que conceber o projeto, a melhor forma, enxergar, isso é uma competência, isso é uma capacidade. Ele também precisa transmitir e mobilizar, entusiasmar, conseguir o engajamento dos trabalhadores e das pessoas naquele desafio, naquele processo, naquele projeto. Isso é dirigir com excelência. Isso é desafiador. Isso é difícil. As pessoas precisam acreditar em ti. Precisam acreditar na tua proposta de trabalho. Precisam compreender que realmente esta é a melhor forma de realizar o trabalho. Muitas vezes, os profissionais, os trabalhadores, não compreendem, não concordam, não entendem que essa é a melhor forma de fazer determinada tarefa. E, por consequência, o engajamento não é tão grande. Então, o líder, aquele que dirige, que comanda, ele precisa ter essa capacidade de transmitir e demonstrar o quanto esta é realmente a melhor forma. Isso exige capacidade de diálogo, capacidade de negociação, capacidade de ouvir, porque na concepção daquele líder que se entende seja competente, pode não ter uma visão ou uma compreensão de algum aspecto ou de alguma característica do trabalho que um trabalhador tem. Porque o líder concebeu, por todo o seu conhecimento, por toda a sua capacidade, por toda a sua competência, concebeu essa é a melhor forma de realizar um trabalho. Mas, às vezes, nós temos um trabalhador que está ali no dia a dia e ele conhece alguns pormenores que o líder talvez não tenha conhecimento, ou não tenha lembrado, ou não tenha domínio. Este trabalhador pode contribuir para que seja aperfeiçoado esse processo. Mas se o líder não tem uma capacidade de diálogo, uma capacidade de saber ouvir e estar aberto ao debate, ao bom debate, ele vai determinar que esta é a melhor, acreditando que ele tem a competência, o domínio, o conhecimento, e muitas vezes realmente tem, mas não de tudo. E vai determinar que seja assim, mas não vai conseguir o comprometimento ou o engajamento de todos, porque alguns vão se sentir insatisfeitos por não serem ouvidos, por não terem a possibilidade de participar, de contribuir, de dizer, olha, tem uma forma que ainda pode ser melhor que essa. Então, veja, esse processo exige conhecimento, competência, mas também exige a capacidade do diálogo. Isso são características de quem quer dirigir com excelência, de quem quer dirigir com eficácia.
Mas as gurias, na semana que vem, as 2 alunas, já administradoras, que se formaram no final do ano, vão trazer mais detalhes e o resultado da pesquisa delas, que foi muito interessante, sobre estes aspectos, e aí a gente vai poder... Prof, poderemos nos aprofundar ainda mais nesse debate, que é sempre muito interessante, porque nós estamos num curso, Sérgio, só antes de passar a sim, palavra, nós estamos num curso que trata, né, que vai proporcionar o estudo de ferramentas, de técnicas e tal, mas muito também desta nossa necessário desenvolvimento de habilidades humanas. A gente precisa sempre estar desenvolvendo a nossa capacidade de interlocução, de relacionamento interpessoal, no sentido de estar aberto ao diálogo, ao crescimento, à aprendizagem, à valorização do próximo e, por consequência, constituindo grupos que sejam engajados, que sejam envolvidos. Isso é um grande desafio, mas o administrador precisa, sim, desenvolver também essa competência. Não fiquemos imaginando que o curso vai estar aqui apenas nos ensinando como gerir financeiramente bem a minha empresa, gerir os processos logísticos, como eu ser um administrador de marketing comercial. Tal. Sim, muita ferramenta e muita técnica, mas a questão humana vai sempre estar atravessada e embricada em todas essas diferentes áreas. Sérgio? não, aquilo que eu te falei no começo, que as cadeiras se juntam, né? Uma complementa a outra. Estou fazendo processo de gestão da qualidade também. Daí fala sobre, eu não sei se eu vou pronunciar direito, brainstorming, isto? Brainstorming? Brainstorming. É, Brainstorming. Tempestade de ideias, tormenta de ideias. isso, que é uma técnica de discussão em grupo. Isso aí pode se juntar nesse tipo de gestão, nessa liderança? Claro que sim, claro que sim. Fala a pronúncia de novo para não errar. Brain Brainstorming. brainstorming. Pode então. Brainstorming, eu até tenho a impressão que a gente já tinha, talvez já tenhamos conversado. Vocês sabem que é uma técnica de reunião. Né? Então, esse que está dirigindo uma equipe, que está liderando uma equipe, ele pode realizar essa técnica numa reunião de trabalho. Escuta, tem um novo projeto aí. Tem um cliente que está contratando a nossa empresa aqui para um novo projeto e tal, e a gente tem que conceber esse projeto. Pode o líder se achar o grande dono da verdade e tal, conceber, desenhar o projeto, apresentar para a equipe, olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, fulano, tu vai cuidar dessa parte, Beltrano, tu é responsável por isso, porque eu te conheço, tu tem competência para isso, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, podem começar. Ele, né, como líder, determinou, concebeu e tal. E pode também o líder chegar na conclusão de que para realizar esse projeto da melhor forma possível, o ideal seria fazer uma reunião com a sua equipe e ouvir também as experiências, opiniões da equipe para, quem sabe, até aperfeiçoar as suas ideias. Aí, uma possibilidade desse processo que se abre, né, nesse processo que se democratiza no ambiente de trabalho, é exatamente a dinâmica do brainstorming. Uma reunião onde todos vão, num primeiro momento, ter total liberdade de apresentar suas ideias sobre a questão que está sendo debatida, né, sobre o Sim, projeto, isso pode ser enfim, qualquer questão, não. Você qualquer pode ser de questão. E qualquer. aí vão falando e não tem, e ninguém pode entrar no processo de julgamento da ideia. Cada Sim. um que tiver alguma ideia sobre esse desafio, sobre esse projeto, sobre esse ponto a melhorar, essa questão aqui na nossa empresa e tal, qualquer questão,
nós vamos conversando e vamos jogando ideia, vamos jogando ideia. Por mais absurda que seja, nós vamos anotar. Alguém ali vai ser eleito o relator e o redator, e vai anotando as ideias, independente, né, de nós acharmos que é boa ou não, tá? Num segundo momento, aí nós voltamos lá para essa grande lista de ideias e vamos começar a avaliar todas elas, mas só depois de esgotado. Por que se faz isso? Para não reprimir. Né? Porque se tu dá uma ideia e daí, tá, vamos avaliar, não, isso aí não tem nada a ver, isso está fora de contexto, não, isso aí é ridículo, tá pronto. Essa pessoa que deu a ideia já se sente, né, menos entusiasmada em trazer uma nova ideia, afinal de contas já foi até criticado e tal. Então o brainstorming tem esse propósito, deixa as pessoas completamente livres, deixa falarem bobagem, solta umas piadas, conta, descontrai completamente o ambiente, porque essa descontração nos torna mais aptos e abertos ao novo, ao pensar diferente. Quando de certa forma, nos sentimos reprimidos por um olhar, por um julgamento, será que ele vai gostar da ideia? Será que isto limita o nosso pensar, nos inibe? Então, o brainstorming tem essa intenção de descontrair, de deixar as coisas leves, aqui não tem julgamento nenhum. Falem, falem. E aí surgem grandes ideias, porque a nossa mente se sente livre para buscar outros caminhos, outras alternativas e outras possibilidades. Quando nos sentimos pressionados, reprimidos, ameaçados, surgem os muros, surgem os bloqueios e as ideias não fluem com a mesma intensidade. Essa de uma dinâmica simples, mas que tem resultados muito diferentes. Só que tem pessoas, né, gestores, líderes, que não, preferem não discutir, entendem que já conhecem mais do que suficiente, conhecem mais do que todos, e por consequência eles concebem o processo, determinam como é, apresentam para a equipe, e a equipe vai cumprir conforme as orientações do líder. Vai ter o mesmo engajamento? Provavelmente não, porque as pessoas não participaram do processo. Uma coisa é tu ter participado da construção do processo, do projeto, da ideia. Uma coisa é tu receber ele pronto. O quanto tu te envolve por algo que tu imaginou junto, o quanto tu te envolve por algo que está sendo determinado, está sendo ordenado. Tem uma diferença, todos nós compreendemos, e pode ser que tenhamos pessoas engajadas e comprometidas, mesmo tendo recebido isto por determinação. Mas a lógica é de que o envolvimento seja maior, na mesma medida que o envolvimento na construção do projeto, na determinação, na contribuição de ideias. Muito bem, isso são... Ótimo, obrigado por ter contribuído também. Isso são considerações acerca da direção, e o que nós vamos retomar semana que vem, insisto, gostaria assim que todos fizessem o maior esforço e se organizassem para quinta-feira participar dessa atividade, que vai ser a aula, obviamente, e tal, mas que vai ter essa participação de outras duas pessoas que vão trazer trabalhos riquíssimos. Tomara que as questões técnicas sejam vencidas para que a gente possa ter elas aqui conosco. E aí a última função preconizada pela teoria neoclássica é a função de controle. Então, planejamos, concebemos, organizamos, dirigimos, as coisas estão acontecendo, vamos ter mecanismos de avaliação, de monitoramento, de acompanhamento daquilo que está acontecendo, para ver se aquilo que estava planejado lá no início está realmente sendo a nossa realidade cotidiana. Controle é isso. Lendo o slide, trataremos... Deixa eu ver quem chegou. Desculpem, só um pouquinho. Eduarda. Júlia diz que o áudio está mais baixo. Eu tinha comentado isso antes. O áudio está bem baixinho. Vocês estão com dificuldade ainda no áudio? Não.
Tá. Aqui tá tudo tranquilo. Ótimo. Tá. Olha, saiu a Ivanessa, saiu a Júlia. Tá um ir e vir, mas tu vê, saíram duas, então nós estamos já com 28 na sala. A Júlia voltou. Muito bem. Então, eu voltei aqui. Vamos ser rápidos agora, para não precisar um quarto bloco. Vou tentar fechar agora nesse bloco, nesse terceiro bloco. Assim, ó, pessoal, quando eu começo a apresentar ali, eu não vejo o chat. Eu vou pedir para vocês assim, ó, o chat talvez para vocês fique aberto, mas quando eu estou apresentando os slides, fica a minha tela completamente, e o chat não me sinaliza, não tem o som no chat. Então, quando vocês quiserem participar, eu peço assim, inclusive o Márcio faça também sinal para a Natália, e me chamem pelo áudio quando está o slide. Tá? Quando eu estou aqui nessa tela, por exemplo, tal, eu estou vendo o chat, não tem problema. Mas quando eu passo para a apresentação, vocês me chamem pelo áudio, qualquer observação, olha, o áudio está baixo, não estou vendo, cortou e tal. Façam pelo áudio, abre o microfone, que vocês sabem, é só clicar na tela, que vem essa barra aqui onde vocês fecham a câmera ou abrem, e vem essa tela que vocês abrem o microfone ou fecham. A grande maioria está com o microfone fechado, aqui vocês comandam. Aí abre o microfone rapidinho, me chama, me avisa, porque pelo chat, quando eu estou apresentando, realmente eu não consigo vê-los. Estou voltando para o chat, portanto, já não tenho mais como enxergar vocês, tampouco enxergar o que vocês escrevem. Mas nós estamos no fim, então, vamos falar dessa quarta função, como eu estava dizendo, é essa conferência, esse monitoramento. Existem cada vez mais formas de controle daquilo que se planeja, daquilo que se estabelece como objetivo dentro, e acho que uma palavra que eu não citei ainda, mas que é fundamental neste processo, é exatamente o objetivo, ter clareza de objetivo lá na concepção, no planejamento da empresa, aqueles níveis de planejamento estratégico, tático e operacional, eles se dão sempre a partir da resposta, mas o que tu objetiva? O que tu quer? Quais são as metas? Quais são os objetivos que tu quer alcançar? Esse é o início de tudo. Então, a gente inicia o planejamento estabelecendo o ponto futuro. Quais são os nossos objetivos a longo, a médio e a curto prazo? Definidos os objetivos, nós temos que tentar quantificar eles ou estabelecer parâmetros para que nós, no futuro, possamos comparar com essa, exatamente, concepção planejada. Vejam, então nós temos o objetivo de, como exemplo que eu citei agora há pouco, em 2022, nos tornarmos top of mind do Rio Grande do Sul, no nosso segmento. Isto tem neste objetivo, tem algo que está sendo parametrizado? Sim. Nós precisamos saber qual é a nossa posição hoje no Top of Mind. Top of Mind, você sabe, é as marcas que estão na mente dos consumidores. Então, Top of Mind no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma pesquisa que é realizada no Rio Grande do Sul, ou na região metropolitana de Porto Alegre, ou no Brasil, enfim. Mas Top of Mind é uma pesquisa em determinada região que avalia quais são as marcas que estão na mente dos consumidores. Quais são as marcas mais lembradas, Top of Mind. Quais são as marcas mais lembradas pelos consumidores em um grande número de segmentos. Estou dando um exemplo. Então, o nosso objetivo na nossa empresa é nos tornarmos Top of Mind em 2022, atingindo pelo menos 50%
da população em termos de índice de lembrança. Top of Mind é uma pesquisa de índice de lembrança. Eu menciono, por exemplo, determinados, vamos pensar em um determinado segmento. Instituição financeira, banco. Todos vocês agora, veio à mente de vocês, agora já tem um grande número de nomes, né, de bancos que vieram à mente de vocês. Mas quando eu falei banco, qual foi o primeiro banco que veio à mente de vocês? E aí, os pesquisadores fazem essa apuração. Top of Mind é a marca que vem em primeiro lugar. Então, eu vou falar, por exemplo, vamos pensar em produtos, em refrigerante cola. Qual é a marca que veio em primeiro lugar na mente de vocês? Lojas de moda feminina, qual foi a marca que veio em primeiro lugar? Isso é uma pesquisa que tem um grande número de segmentos, e os pesquisadores, né, com seus instrumentos de pesquisa, fazem esse levantamento. E aí, as marcas mais lembradas no final da pesquisa, normalmente ela é divulgada, se não me falha, eu vou cometer erro aqui se eu disser, mas uma vez por ano sai o Top of Mind. Em determinado período do ano, que agora eu não me lembro exatamente quando. Saem as marcas mais lembradas. O que isso significa? É um parâmetro, é um indicativo, e nós podemos, sim, no nosso planejamento do negócio, ter isso como meta. Olha, nós julgamos que Top of Mind é um indicativo muito importante, não nos garante participação de mercado, lembrem disso. Liderança de mercado é uma coisa, liderança na mente dos consumidores é outra coisa, mas obviamente que ser o mais lembrado tem um elemento que nos favorece em muito para caminharmos no sentido de também sermos líderes de mercado. Muitas empresas, líderes de mercado, são top of mind, mas isso não é uma condição. É um fator favorável. Ser o mais lembrado é um elemento bastante favorável a te colocar como líder de mercado, mas não necessariamente. Muitas marcas são as mais lembradas, mas não são as que mais participam, que têm a participação maior, a fatia maior do mercado. Mas é, obviamente, um indicador muito importante. E alguma empresa pode colocar isso como um parâmetro. O controle vai exatamente monitorar a tua posição no top of mind. Então, tu tinha como objetivo, dentro do teu planejamento, ser top of mind em 2022. Em 2021, tu imaginava, no mínimo, estar em segundo lugar. Atualmente, tu está em quarto lugar, com X%, então tu faz toda uma projeção. Olha, no nosso planejamento, nós hoje temos um índice de lembrança da população de 12%, ou seja, de cada 100 pessoas que são entrevistadas, 12 lembram de nós. As outras 88 lembram de outras marcas. Aliás, a marca X, ela é lembrada por 47 pessoas. 47% lembram da marca X e nós temos 12%. Então, a nossa meta agora, através de uma série de ações, campanhas publicitárias e tal, vamos atuar mais fortemente nas redes sociais, vamos fazer isso e aquilo. A nossa intenção é, até o final do ano, melhorar esse nosso índice de 12 para 16. Depois nós vamos chegar, em 2021, vamos ter uma trajetória e tal, de maneira que lá em 2022 nós vamos chegar. Isso é planejar. O controle vai ser essa forma de ir monitorando isso, acompanhando isso. Estou dando um exemplo de um objetivo macro de longo prazo, mas o controle vai estar presente em todos os níveis da organização. Vai estar presente, vocês sabem disso, vocês devem ter metas a atingir, a empresa de vocês deve ter metas anuais, metas semestrais, metas mensais, metas diárias. Então, nós temos que atingir as metas. Atingir as metas significa definir o parâmetro, definir o quanto tu precisa atingir e estabelecer mecanismos de monitoramento para ver se tu atinge ou não. Controle é isso.
é ter domínio da informação, ter domínio de tudo o que acontece, da movimentação da tua empresa, no dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Conhecer e dominar a tua empresa. Quanto mais mecanismos, o controle, não, neste caso, eu não quero passar a ideia de que este controle seja o ato de vigiar, o ato de fiscalizar, que passa essa ideia, né? O controle, eu tenho que controlar, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que vigiar. Nós vamos, sim, fiscalizar as metas, os propósitos, os objetivos, mas não dentro da ideia que Foucault preconizou muito em sua obra de vigiar e punir. Vigiar para ajustar. Isso sim, O vigiar. prof está dando um ruído no fundo, não sei se tem alguém com... Não, tem um jato da base aérea percorrendo aqui a redondeza. Eu moro em Canoas, moro aqui no bairro Nossa Senhora das Graças e é próximo aqui da base aérea de Canoas. Isso aqui é uma constante, né? Estão sempre fazendo manobras e tal. Aí, quando passa aqui por cima, dá essa interferência. Parou agora, né? Sim. Parou? Estão me ouvindo? Então, tá. Então, é isso. Vigiar nesse sentido, de fiscalizar, né? São palavras fortes, né? Vou fiscalizar, vou vigiar. Parece que é no sentido de punir. Não é nesse sentido. O controle precisa existir no sentido de aperfeiçoar. Esse entendimento nós precisamos ter. Eu não posso instituir mecanismos de controle para punir. Eu preciso criar dentro da cultura organizacional, dentro do clima, as pessoas precisam entender que os mecanismos de controle da nossa organização são no sentido de aperfeiçoar processo, de aprimorar processo, nunca de punir ou fiscalizar, né, de vigiar e punir. Isso realmente, né, quando tu começa a ser muito controlado, tu passa a ter a sensação de que, né, qualquer erro pode representar uma punição, quem sabe até uma demissão e tal. Então, mas todos precisam compreender e pensar em formas de controle que sejam mecanismos de fortalecimento do domínio da informação, porque o controle é isso, é gerar informação. Então, mecanismos de fortalecimento do domínio da informação para exatamente oferecer condições de ir continuamente aperfeiçoando os processos. Para isso que a gente tem que ter controle. E a gente tem controle de tudo. Nós precisamos ter controle, retomando os nossos estudos de caso, precisamos ter controle do cartão ponto. Bom, aí são, né, definições que a nossa ideia de gestão, a nossa ideia de empresa vai definir se esse é um controle necessário ou não. Controlar cartão ponto, de certa forma, é sim vigiar para punir. Então, talvez esse não seja um controle adequado dentro desta ideia de que eu quero controles para aperfeiçoar, para desenvolver, para crescer, para aprimorar e tal. Se eu estou estabelecendo um cartão ponto, eu estou fazendo controles para punir. Bom, mas muda o discurso e diz, eu vou fazer o controle do cartão ponto, porque nós temos uma legislação trabalhista, eu quero ser o mais justo possível, cumprir com os aspectos legais, inclusive no sentido de que se alguém trabalhar mais do que o estabelecido no contrato, eu devo e quero pagar o adicional, a hora extra, acrescida, né, com os percentuais legais e tal. Por isso que eu tenho cartão ponto. Bom, já mudou o discurso. Eu não estou tendo cartão ponto para controlar e punir, mas eu estou tendo um cartão ponto porque, eventualmente, alguém pode trabalhar mais do que eu contratei e eu quero recompensar adequadamente pela lei e tal. Vejam que já muda a lógica da coisa.
muito tem a ver com a forma com que tu comunica tudo. Né? Mas, de qualquer forma, controle para tudo. Controle financeiro, o extrato bancário, o que entrou, quais são os clientes que pagaram, quais são os clientes que estão inadimplentes, quanto de inadimplência tivemos a semana passada, o mês passado, o que dá para investir, quanto é que está dando de rendimento a nossa aplicação, que outras aplicações existem, quanto é que nós podemos tirar lá. Controles, monitoramento, acompanhamento de pessoal, acompanhamento financeiro, acompanhamento de produção, acompanhamento de vendas, acompanhamento de entrega, acompanhamento de atendimento, acompanhamentos, controles. E é preciso para a gente dominar e ir ajustando, ir aperfeiçoando. Controle das manifestações nas redes sociais, controle, né, da nossa presença na mídia. Percebe? Controle do resultado dos nossos esforços midiáticos. Quer dizer, nós pensamos numa campanha publicitária, o quanto isso repercutiu no nosso faturamento, o quanto isso repercutiu no incremento de vendas, o quanto... Então, controle é preciso, e cada vez nós temos mais tecnologia que nos favorecem para esse domínio da informação. Controle, vamos pensar nesse sentido. Controlar é dominar a informação, ter o domínio da informação e tendo o domínio da informação, eu tenho melhores condições de ler como a minha empresa está caminhando e fazer eventuais ajustes naquilo que não está exatamente alinhado ao que eu tinha planejado. Legal, pessoal? E terminou depois do controle. Legal. Tem as fases do controle ali, estabelecimento de padrões, né? São esses parâmetros. Observa o desempenho, compara o desempenho estabelecido com o padrão e age corretivamente e fim de papo. Deixa eu até já fechar aqui, acho que não tem mais nada. Esse aqui, vocês têm esse... Deixa eu tirar a apresentação, parar a apresentação. A cédula está aparecendo aqui agora. Muito bem. Vocês estão me vendo agora? Na íntegra? Voltei. Ok. Deixa eu retomar agora, porque eu tinha falado, eu não enxergo, infelizmente eu não enxergo, ficou registrado aqui, mas eu não enxergo os comentários enquanto eu estou falando lá no slide. A Júlia coloca aqui, professor, referente à lembrança do primeiro banco que vem à mente, acho relativo, pois isso depende de qual banco a pessoa usa, mas concordo com toda a tua explicação a respeito. Sim, mas não é também... E aí nos coloca em determinados segmentos exatamente esse vínculo de participação no mercado, quer dizer, se a maioria das pessoas tem conta no Banco do Brasil, é possível que o primeiro banco seja o Banco do Brasil, mas tem pessoas que têm contas em mais de um banco. Tem pessoas que recebem por um banco e transferem imediatamente para outro, tem a portabilidade e tal. Enfim, os bancos estão aí disputando os interesses, tem empresas que têm... A empresa tem conta em diferentes bancos, enfim, né? Mas, claro que em alguns segmentos a tendência é que a gente lembre daquele que faz parte da nossa realidade. Mas são inúmeros segmentos. O banco, é possível que sim, tenha essa interferência, assim, essa participação, né? O primeiro nome é possível que seja o banco que nós trabalhamos, mas não obrigatoriamente. O Márcio teve problema ali com a bateria. Bárbara, controle para fazer projeção de vendas, é verdade. Controles e números. Sim. Ok. Então tá, estava só atualizando o chat. Ok, pessoal, vamos ver que... 15 para as 10. Vamos agora, em seguida eu tenho que encerrar a gravação. Agradecer a atenção de todos.
Deixa eu ver o que mais que nós temos para hoje. Explicar a sala de interação mais uma vez. Então, tem a sala de interação no ambiente aula, que eu abri hoje. Então, está lá no finzinho do bloco de desenvolvimento 1. Tá? É uma pena que eu já fechei aqui, mas, enfim, no fim do bloco de desenvolvimento 1, vocês já vão enxergar hoje mesmo. Está lá, como, né, novidade e tal. Sala de interação, discussão sobre palestras Gustavo e Tales. E aí, o que eu botei assim, ó? Faça uma breve análise crítica sobre a palestra do Gustavo Caetano e do Tales Gomes, disponível em link neste ambiente aula, um pouquinho mais acima ali tem o link dessa palestra, que vocês já devem ter visto, pelo menos que eu tenho o link, destacando pelo menos um aspecto que lhe chamou mais atenção. Então, esse é um breve comentário, não vão se aprofundar muito, mas gostaria de estabelecer um debate, né, como complemento a essa nossa aula. A gente sabe que também dentro do nosso calendário tem as atividades semipresenciais e tal, então eu vou colocando também essas outras atividades para a gente fazer ao longo da semana, como atividades daqueles encontros semipresenciais. Tem também a leitura do livro. Pessoal, estejam atentos a isso. Nós vamos ter essa atividade aí para o AP2, que é a leitura do livro. No início da noite, não lembro exatamente, parece que foi a Júlia, disse que estava com dificuldade na aquisição do livro. Realmente tivemos, num momento, agora no início dessa pandemia, nós tivemos uma dificuldade aí nas entregas, nos processos logísticos e tal, mas isso já foi tudo normalizado. Eu tenho feito algumas compras pela internet, tenho recebido até antes do prazo prometido, e também me parece que tiveram alguns que comentaram aí que hoje, a Júlia conseguiu comprar e tal. Não me lembro quem mais comentou que tinha feito e conseguiu em uma semana. O Guilherme conseguiu o PDF, enfim, mas é importante que vocês providenciem e iniciem essa leitura. Tá? Mas a atividade, então, para essa semana, para não perder é fazer um breve comentário, ali, meia dúzia de linhas ali, sobre a palestra. Um comentário, o que acharam, o que achou do papo do Gustavo Caetano, o que achou do papo do Tales Gomes. O Tales Gomes, eles são escritores também, e inclusive um dos livros que eu indiquei, se não me engano, do Tales, é um dos livros que eu indiquei, se não me engano. Enfim, é isto. Essa é a atividade para essa semana. E semana que vem teremos a participação das gurias. Aí eu vou ver se vamos ter uma nova sala de interação para discutir, quem sabe, o bate-papo com as gurias e tal. Mas aí a gente explica na próxima semana. Quero agora abrir para vocês fazerem comentários. Gostaria mesmo que vocês... isso, lá no grupo do Whats, Júlia, Andressa... Ó, esses comentários todos que vocês estão fazendo dos livros agora, façam lá no grupo do Whats depois, até para, né, quem pegou o mesmo livro, poder trocar, poder dar a dica, olha, na Amazon e tal, esses comentários que vocês estão falando aí, ó, pense simples e tal, façam lá no grupo do Whats, tá? Agora eu gostaria de breves comentários, por áudio ou pelo chat, de como estão vendo esse momento, como é que está indo aqui os nossos encontros e tal, se ficou a aula de hoje, se ficou bem, se ficou claro, se ficou interessante, deu para acompanhar, foi bom, funcionou a tecnologia. Eu vou falando aqui sempre no entendimento de que, ou imaginando que vocês estão ouvindo bem, tal, né? Quero saber se não está tendo corte, se está funcionando, e se vocês, enfim, dentro, né, daquilo que se tem hoje, as coisas estão acontecendo. A Júlia, então, está achando bem, está prestando atenção, está conseguindo acompanhar e tal.
Luana, a aula ficou bem parecida com o que temos presencial, funcionou tudo dentro da normalidade, que bom. Andriele Oi, prof. também está gostando. Oi, Andressa. Eu ia escrever, mas ia ser muito longo. Prof, é a única disciplina, é a tua, que eu consigo compreender. Eu sempre tive dificuldade à distância, e a gente fazendo assim por videoconferência, parece que a gente está presencialmente. A vivência que tu traz, dos exemplos que tu traz do dia a dia, muito do momento que a gente vive, facilita para entender o conteúdo. Sim, é uma dinâmica diferente, né? Essa possibilidade que a gente tem aqui dá um dinamismo diferente daquelas tradicionais de EAD, né? Legal, Andressa. Obrigado. Adriana, eu estou gostando, só entrei tarde em função... Ah, pois é, a Adriana entrou mais tarde. Andriele também, legal. Então tá. Assim, ó, acho que o Eduardo, a Ivanessa, eu estou gostando das aulas, somente as oscilações da minha net. Esse é um desafio que a gente tem que vencer. Eu penso assim, ó, que o Yuki também falou, vários falaram aqui, eu me passei. Cédicla está achando ótimo, bem dinâmico, as suas aulas presenciais, mas o vídeo estava travando um pouco, né? No geral, funcionou tudo perfeitamente, tanto o áudio como o vídeo, que bom, Yuki. Gosto desse modelo, mas tive pequenos problemas no áudio. Bom, como alguns tiveram problema e outros não, estou supondo assim que a minha transmissão talvez tenha sido boa, mas na recepção alguns tenham tido dificuldade de oscilação. Na outra turma eu tive terça-feira também muitos problemas. Eu acho que tem muito assim, ó, tem uma sobrecarga das operadoras, dependendo da operadora, está tendo mais dificuldades, tem alguns picos, tem alguns momentos que a gente está tendo dificuldades técnicas, isso eu estou percebendo, que corta o sinal e tal. Tem aluno que às vezes não consegue acompanhar, porque cai, aí demora e volta e tal. Então tem esse elemento, né? Tem esse elemento que pode, às vezes, comprometer um pouco. Felizmente, isso não está comprometendo aqui a minha explanação. Então, aquele momento que tu caiu por algum problema técnico e tal e perdeu a conexão, está gravado. Eu vou subir lá para o ambiente aula e tu pode recuperar depois, né? Isso também é um recurso interessante. A Andriele teve problema no áudio, as oscilações, a Vanessa disse, o Eduardo está gostando, pois estou conseguindo prestar mais atenção, legal. Talvez fosse porque na minha não trancou, é exatamente o que eu falei. Bárbara já se despediu, legal, obrigado, Bárbara, já foi. Estou achando ótimo, funcionando bem, como se fosse uma aula presencial, com espaço para dúvidas também, muito bacana, legal. Gosto bastante da aula sim, estou gostando das aulas, não tenho conversinhas, pode ter. Eu estou gostando, essa de parabéns, está de parabéns, professor. Em relação às minhas cadeiras, você é o único que está fazendo esse tipo de aula, puxa. Mas então propõe para os demais que façam isso também. Falem para os familiares pararem de baixar. Ah, é verdade, né? De repente tem mais gente aí consumindo a net. Boa noite, boa noite, boa noite, valeu. Então tá, eu vou encerrar a gravação aqui, para não ficar muito longo depois desse vídeo, mas eu vou ficar mais alguns minutos aqui e tal. Se alguém tiver mais algum comentário, eu só vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito extenso, tá? Boa noite, Júlia, boa noite a todos que estão saindo agora. Obrigado pela participação. Sigam participando.